Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de projetos de malha de aterramento de subestações, né? Hoje nossa aula vai ser sobre medição da resistência de aterramento, né, da nossa subestação. Bom, então para começar, pessoal, para nós fazermos essa prática, é, primeiro, existem duas normas que tratam disso, né? Então, primeiro a NBR 15749, né, uma norma brasileira que trata da medição da resistência de aterramento, e nós temos uma norma americana que é o I3E81, né? Essa norma aqui está mais atual, né, com os conceitos técnicos, né, com os conceitos acadêmicos, certo? Então essa aqui é uma norma interessante para a gente utilizar, né? Bom, então o equipamento que a gente vai utilizar para fazermos a nossa prática é o chamado terrômetro, certo? Terrômetro, né? E já vai, primeiro, a diferença, existem terrômetros de três canais e temos terrômetros de quatro canais, né? A diferença dos dois é basicamente que esse terrômetro de três canais ele só consegue fazer medições da resistência de aterramento, né? Esse aqui, além da medição da resistência de aterramento, ele também consegue fazer a medição da resistividade do solo, né? Que nós precisamos fazer a estratificação do solo, né? Para fazermos nosso projeto de malha de aterramento. Então, esse termômetro ele consegue fazer as duas funções, certo? Então, aqui para a nossa prática, nós vamos utilizar esse termômetro de quatro canais, né? Que é justamente o termômetro que nós temos aqui no Senai, certo? Então, vamos começar colocando aqui nome nesses terminais aqui, né? Então, esses terminais aqui extremos são terminais de corrente, né? A gente costuma chamar de é, C1 e esse aqui é o C2, né? Esse aqui é o P1, esse aqui é o P2, né? Ele também vem com outra nomenclatura que é o E e o ES, esse aqui é o S e esse aqui é o H, né? Ele também pode vir com essas nomenclaturas aqui, né? Então, esses dois extremos são canais de corrente e esses mais do meio aqui são terminais de potencial, né? Bom, então, é, eu vou também explicar no decorrer da aula algumas diferenças entre essas duas normas, né? O NBR 15749 e o I3E81, né? Bom, então para começar, pessoal, vamos começar fazendo as conexões aqui, né? Então eu tenho nossa malha de aterramento, existe um eletrodo de potencial, que é o eletrodo de tensão, e o eletrodo de corrente, né? O eletrodo auxiliar de corrente. Então, primeiro, nós vamos fazer a conexão aqui desse terminal ou C1 na nossa malha de aterramento, né? Nós vamos fazer essa conexão aqui. Esse terminal P2 aqui, o S, nós vamos conectar ele no nosso eletrodo de potencial, né, de tensão. E o terminal C2 ou H, nós vamos conectar no nosso eletrodo auxiliar remoto de corrente, né? Então vai ser feito essas conexões aqui, ok? Bom, então vamos primeiro entender o seguinte, ó. Qual é a distância que eu devo fincar esse meu eletrodo auxiliar de corrente da minha malha de aterramento, né? Então já vai a primeira diferença entre essas normas aqui. Bom, a NBR 15749, ela fala que ele deve ser cravado a uma distância de pelo menos 3 vezes o valor da maior diagonal da malha. Já o I3E81, ele fala de 5 vezes, né? Então, geralmente o pessoal costuma colocar entre 3 a 5 vezes, né? Mas eu costumo colocar 5 vezes porque a gente consegue ver perfeitamente a nossa região de patamar, né? Bom, então aqui, ó, vamos colocar exemplos para ficar mais claro isso aqui, né? Então, vamos supor que eu tenho uma malha de aterramento de 6 por 10, né? Nossa malha de aterramento da nossa subestação, 6 por 8, né?
6 por 8. Qual vai ser o valor da nossa diagonal, né? O maior diagonal da malha? Então, para saber essa distância, eu teria que aplicar o teorema de Pitágoras, né? Que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Então, o a ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o a vai ser igual a raiz quadrada de 64 mais 36. Então, o a dá igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10 metros, né? Então, nós teríamos uma diagonal dessa malha aqui, ó, um valor de 10 metros, certo? Qual seria a distância que eu devo fincar esse meu eletrodo de corrente? Segundo o I3 é 81, ela é 5 vezes o valor da maior diagonal da malha, né? Então, nós vamos fincar esse eletrodo aqui, ó, a uma distância de pelo menos 50 metros, certo? 50 metros, ok? E esse meu eletrodo de potencial aqui, qual a distância eu tenho que fincar ele? Bom, a gente vai fincar ele em várias distâncias, né? A gente vai começar próximo aqui, né? E vai fazer uma medição, aí vai afastando ele, né? Vai afastando ele, afasta, faz uma medição, afasta, afasta, até com que ele esteja próximo o suficiente do nosso eletrodo de corrente, certo? Então, qual a distância que nós devemos fincar o nosso eletrodo de potencial aqui? A norma fala, pessoal, que ele deve ser cravado em distâncias de 5%, de 5% o valor dessa distância entre a malha de aterramento e o nosso eletrodo de auxiliar, né? Então, calculando aqui essa distância de 50 metros vezes 5% dá um valor de 2,5, né? Então, nós devemos fincar essa haste aqui a uma distância de 2,5 metros, né? Bom, então aqui nós temos os eletrodos de corrente, eletrodo de potencial. O que que o nosso termômetro ele vai fazer, né? Quando nós fizemos essa conexão, colocamos aqui na escala de 3 polos e apertamos esse botão de teste, o nosso termômetro ele vai começar a injetar uma corrente elétrica que vai sair desse terminal C1 aqui, vai entrar na malha e vai entrar no solo. Ela vai mergulhar no solo, certo? Aí vai mergulhar, ele vai percorrer o solo aqui de forma tridimensional, né? E ela vai em busca desse eletrodo auxiliar aqui, né? Porque esse termômetro ele está aplicando uma diferença de potencial entre os terminais C1 e C2, né? Então, o fluxo de corrente ele vai sair desse ponto, vai mergulhar o solo novamente de forma tridimensional, né? E vai chegar nesse eletrodo aqui de corrente, né? E vai retornar para o terminal C2, né? E por aí vai. Como ele está aplicando uma fonte de tensão alternada, né? Então o fluxo de corrente ele vai ficar circulando aqui dessa forma, né? Bom, então pessoal, se nós fincarmos uma haste aqui a uma distância de 2,5 metros, observe que daqui para cá o potencial ele vai estar muito próximo, né? Não vai ter uma diferença de potencial muito grande. À medida que você vai afastando esse eletrodo aqui de potencial, você vai observar que a diferença de potencial entre esses eletrodos ele vai aumentar, certo? Então, o que, que o termômetro ele tem? Ele tem ele tem uma fonte de tensão, certo? Muita gente acha que, apesar dele ser eletrodos de corrente, ele tem uma fonte de tensão, ele aplica uma tensão alternada. Só que ele vai medir a corrente que vai estar sendo injetada aqui, ó. Essa corrente que vai estar sendo injetada aqui, ele vai estar medindo aqui internamente, certo? E ele vai medir o potencial que vai aparecer entre esses eletrodos aqui, ó, certo? Ele vai medir esse potencial daqui para cá, né? Então, o termômetro ele vai pegar o valor dessa tensão e dividir pelo valor da corrente que ele está registrando aqui e vai dar um valor de resistência que é justamente o valor que o nosso termômetro ele vai
mostrar aqui no visor, beleza? Bom, então o que que nós devemos fazer? Nós devemos anotar esses valores, né? Começar a construir um gráfico aqui. Ele vai ter um valor de uma resistência pela distância, né? Então, a distância aqui, ele vai apresentar um número aqui, um ponto, certo? Qual o próximo passo aqui? Nós vamos pegar esse eletrodo de potencial, agora nós vamos afastar ele e fincar numa distância maior, né? Agora, como eu tinha falado que é de 5 em 5%, você vai fincar ele numa distância agora de 5 metros, certo? E vai novamente fazer o ensaio, né? Ele vai começar a injetar corrente. Você vai observar que daqui para cá o potencial ele aumenta, né? Porque o potencial, quanto mais distante, ele vai diminuindo, né? Então daqui para cá a gente vai observar que existe um potencial maior, né? Então o que que vai acontecer aqui, ó? Se o fluxo de corrente ele se manteve, porque essa configuração aqui a gente não mudou, né, dos eletrodos de corrente. Então essa corrente aqui se mantém no valor fixo. O que vai mudar é o valor da tensão. Se a tensão aumentou, o valor da resistência também aumenta, né? Então, a gente vai observar que essa resistência aqui, o valor dela, ela tende a aumentar, né? A gente aumentou a distância, né? E agora a resistência, ela vai aumentar, certo? E você vai fazendo isso sucessivamente, né? Repetindo essas distâncias, né? Você vai afastando, cravando, fazendo medição, né? Aí você vai observar, pessoal, o comportamento do gráfico dessa seguinte forma. Você aumenta a distância, né? Ele tende a subir pouca coisa, o valor dessa resistência, mas vai chegar uma hora que você vai aumentando as distâncias e a resistência ela aumenta pouca coisa, ó. Aumentou a distância e a resistência permaneceu. Aumentou a distância, a resistência permaneceu no mesmo ponto. Mas você vai chegar uma hora que você vai aumentando a distância e essa resistência ela vai começar a subir novamente. Então você vai ver que o gráfico ele vai se comportar da seguinte forma. Ele vai estar assim, ó, certo? Então, pessoal, essa região aqui, ó, que você observou a inclinação reta, né, que tem os valores de resistência constante, nós chamamos de região de patamar, né? O patamar que nós devemos buscar, certo? Então, pessoal, esse patamar é o que representa a nossa resistência da malha. Resistência da malha, certo? É o valor que nós buscamos para a nossa medição da malha de aterramento. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula, né? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Que a gente vai dar um jeito de sanar essas dúvidas, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.